Podcast de hoje, nossa convidada é a secretária de Cultura do município de São Paulo, Aline Torres. Obrigado pela presença, secretária. Estamos muito felizes por você ter atendido o nosso podcast, Como Pode, né, que é um documento de um bloco carnavalesco da Zona Leste, do Cangaíba, e que tem muita gente aguardando essa entrevista contigo. Eu sei que o seu tempo é curto, mas a gente pretende aproveitar ao máximo essa entrevista com a nossa querida secretária Aline Torres. Obrigada, Mário. Obrigada pelo convite. Quero já começar mandando um beijo para um ouvinte desse podcast, que é o Glaucio, que é da Cangaíba, que está lá em casa com a patinha para cima. Um beijo. Legal, Aline. Aline, a gente às vezes fica na dúvida, chama de senhora Aline, dona Aline ou Aline. Chama de Aline, o menor problema. Tá bom, então. Eu queria que você começasse falando como é a vida de uma secretária de cultura numa cidade tão grande como São Paulo, uma capital cultural da América Latina, do Brasil, né? E a gente tem acompanhado o seu trabalho, né? E todos os cantos a Aline está. Então, é a primeira vez que a gente vê uma secretária de cultura tão dedicada, não estamos aqui julgando ninguém, mas nunca tivemos uma secretária que atendesse tantas pessoas ao mesmo tempo, que tivesse em tantos lugares ao mesmo tempo. Então, eu gostaria que você contasse um pouco do seu cotidiano para a gente. Não, como é a vida? Não tem vida. Mas é uma doação com muito amor, né? Acho que quando a gente trabalha na administração pública, e ainda mais numa gestão, é um projeto. E projetos, eles têm prazo para começar e terminar. Então, o máximo que a gente pode fazer é se doar de verdade para esse projeto. E aí, enfim, a gente tem uma relação, se conhece, a gente tem muitos amigos em comuns que sabem da minha história, sabem da onde eu vim e como eu penso sociedade. Então, o máximo que a gente pode fazer é fazer com que a periferia tenha voz, andar por todos os cantos, para entender e ouvir a vocação das pessoas, ouvir a necessidade das pessoas nesse momento e trabalhar. Que é o que a gente tem que fazer, trabalhar. Tá certo, muito obrigado. Então, assim, são tantas coisas ao mesmo tempo, né? A gente elencamos aqui algumas, né? O centenário da Semana da Arte Moderna, que foi um evento extenso, a virada cultural, que apesar de ter aqueles problemas de violência que não tem nada a ver com a secretaria, mas que também teve uma programação riquíssima, né? Atenção aos blocos carnavalescos, as casas de cultura, os teatros, e etc. Isso forma um conjunto de oferta na área cultural bastante robusta, né? Então, como administrar tudo isso? Eu sei que você também não tem tantos servidores assim, mas como é que faz para administrar tanta coisa na nossa cidade? Não, vamos falar, né? Semana de Arte Moderna. A gente começou a programação chamada 22 mais 100, onde teve diversas ações espalhadas pela cidade inteira, que começou no aniversário da cidade de São Paulo, dia 25 de janeiro, e foi até o dia 1º de maio. A gente estendeu um pouquinho, porque em janeiro a gente ficou um pouco mais fechado por conta da pandemia, mas a gente levou, e foi o bacana, vou falar um pouquinho de cada um. O bacana é que a programação do 22 mais 100 foi fazer com que a sociedade fizesse uma reflexão do que, diferente do que aconteceu há 100 anos atrás, com o Dimário, o Oswald, eles fizeram aquele evento, aquele encontro no Teatro Municipal aqui na cidade de São Paulo, com artistas da cultura do Brasil inteiro, que foi para mostrar que foi uma galera elitizada, quem estava ali eram só homens, era uma galera branca, era academia. E hoje quem está ditando as regras da cultura, quem está dando os tons musicais da cultura é a periferia, é a juventude periférica, é o movimento indígena, o movimento LGBTQIA+. E foi isso que a gente apresentou para a sociedade. Então o centenário ele se espalhou pela cidade de diversas maneiras. A gente teve até gastronomia envolvida, que é apresentar o cuscuz, que é o prato favorito, que era o prato favorito da Anitta. A gente fez uma releitura de 22 cuscuz com 22 chefes de cozinhas diferentes. E aí a gente vem para maio, para a virada cultural do pertencimento. Foi uma virada cultural diferente, e não que outras gestões não tenham espalhado a virada cultural, mas é que a gente foi arrojado, para não dizer louco, né? A gente tirou grande parte da programação do centro, porque o formato principal da virada cultural eram palcos grandes na Sé, na República, no Largo da Aroche, no Vale. Não, a gente escolheu um único lugar do centro para condensar tudo num único local, que foi o Vale do Anhangabaú expandido. A gente teve 5 pontos de palco ali na região do Vale, até o final da Praça do Correio. Então a gente teve
o palco da Praça Ramos, que foi o palco das danças, do lado do Centro de Referência de Dança, enfim, o palco da Praça das Artes. A gente teve ali um ringue, para ter o ringue de MCs, foi sensacional, teve a Batalha da Aldeia, só que a gente levou a virada cultural para a periferia. Então a gente escolheu uma região ali da freguesia do Ox, você indo um pouco mais para frente da Miguel Conejo, você está na Brasilândia, subindo um pouquinho você está no Largo da Matriz, subindo um pouquinho você tem estrada ali para Pirituba. Então a gente conseguiu ter cultura de verdade na cidade inteira. Então você teve na freguesia do Diogo Nogueira e Ludmilla e abertura com o maestro João Carlos Martins. Mas você teve Glória Groove em Itaquera. Você teve Pitty no Butantã. Então a gente levou de verdade, a gente conseguiu escolher 8 regiões da cidade para fazer uma virada cultural para a periferia de verdade. Então foi muito rico, foi lindo. E aí como é que dorme? Não dorme, né? A gente só trabalha mesmo. É verdade. Muito bom. E qual a avaliação da Secretaria e do prefeito Ricardo Nunes, com essa riqueza toda de detalhes que você já disse, em relação à virada cultural? O resultado mesmo, vocês acham que foi um resultado bastante interessante? A virada cultural vai continuar com essa força toda? Eu acho que cada ano a gente precisa entender o que a sociedade quer. Nesse ano de 2022, depois de 2 anos sem virada cultural, de muitas perdas, pandemia, desemprego da cadeia econômica, principalmente dos artistas da periferia, o que a sociedade pedia era cultura na periferia. E foi um sucesso, a gente tinha uma expectativa de 2 milhões, a gente teve 3 milhões e 100 de público. Pode não dizer que isso foi um sucesso, que a expectativa não foi mais do que superada, sim. Nada será. Então o nosso resultado é muito positivo. Muito bom mesmo. Bom, secretária, uma outra coisa de interesse público, né, é sobre o esquenta de julho, o Carnaval dos Blocos, né, quer dizer, é o esquenta, não é um carnaval, né, não podemos confundir. Então, a prefeitura está se esforçando, né, tem um edital que já está aberto. Como será esse esquenta? Carnaval é em fevereiro. É verdade. Eu vi na reunião de ontem a bronca. Bem, a gente organizou de acordo com o pedido mesmo dos blocos, né? Para a gente conseguir organizar com mais tempo para os blocos saírem. Então a gente abriu uma inscrição ali de blocos interessados. A gente teve 294 blocos interessados a participar desse esquenta de carnaval, que vai ser no dia 16 e 17 de julho. Em várias vias espalhadas pela cidade. E agora a gente vai começar a fazer a produção disso. Então, além de comunicar todos os órgãos, que tem CET, SPTrans, DETRAN, PM, GCM, Saúde, tem vários órgãos envolvidos para a gente conseguir fazer com que a cidade pare e continue funcionando ao mesmo tempo para fazer essa operação. A gente também está com uma licitação de patrocínio aberta na praça, o nosso pregão é agora no dia 17 de junho. Então tem um monte de coisa bacana aí que vai acontecer nesse carnaval fora de época. O pregão é 17 de junho. Daqui a 10 dias. Ah, tá. Estamos torcendo para o sucesso desse pregão, né? Evidentemente. Agora, uma outra coisa também que nós analisamos e que eu acho que é muito interessante, sobretudo para os artistas da periferia, sobretudo para os artistas que têm menos chance, né? É esse novo formato, essa portaria de contratação que a prefeitura deu um novo formato, deu uma nova cara, exatamente para contemplar os artistas que tinham mais dificuldade de acesso aos equipamentos da prefeitura. Então, o que você diz para a gente a respeito dessa nova portaria? Essa portaria, na verdade, foi um trabalho super conjunto, porque eu cheguei na secretaria em setembro de 2021 e a gente começou a fazer reuniões regionais para ouvir os blocos. A demanda, qual que é o problema, como que a gente constrói, né? Era essa a ideia. E aí surgiu dali uma necessidade de a gente organizar um formato de fomento para conseguir contratar os blocos. Só que a Secretaria da Cultura, que é autuada pelo Tribunal de Contas, enfim, pelo TPJ, a gente tem uma necessidade de contratar os artistas com 3 notas fiscais dos 2 últimos anos, contrato de exclusividade, uma série de burocracias que não é imposta por mim. Tem um órgão maior que audita tudo isso. Então a gente conseguiu construir ali uma portaria para contratar atividades artísticas relacionadas às tradições carnavalescas.
é específico para tradições carnavalescas, que não necessita dessas 3 notas. Então, tem uma questão de singularidade, tem umas outras referências ali que a gente vai conseguir fazer a contratação. Então, a gente vai contratar os blocos pequenos. O que a gente chama de bloco pequeno periférico? Os blocos comunitários. Se a comunidade, se a periferia que ele se insere é no centro, esse bloco também. A gente tem periferia no centro, né? Sim. É entender o que é periferia para cada um. Mas, enfim, então a gente vai começar a contratação que vai ser de agosto a fevereiro. Então é esse o fomento de contratação que a gente vai fazer para esses blocos comunitários e periféricos. Então, de agosto a fevereiro, os blocos comunitários periféricos fiquem antenados com essa nova portaria de contratação, que vai ser possível, sim, né, os blocos acessarem essa portaria. Isso é muito importante. Tá? Inclusive, acesse o Diário Oficial para conhecer um pouco mais da portaria. Bom, então aqui, secretário, eu tenho uma pergunta de uma amiga nossa, uma entusiasta do nosso trabalho de temperadinho lá do Cangaíba, que ela, na verdade, ela mora na Zona Norte. Né? Então, ela nos pergunta o seguinte, pediu para te fazer essa pergunta. Né? Bom dia, secretária. Meu nome é Maria Helena Constantino Teixeira, né? Ela é funcionária pública de carreira e também ela é cirurgiã dentista. Né? Eu sou frequentadora de equipamentos culturais em toda a cidade e de todos os tipos de espetáculo. E acredito que o grande obstáculo a se romper é a universalização da cultura, que ela chegue onde o povo está. Porque ainda existe uma elitização muito grande dos espaços e dos espetáculos culturais. Ela pediu para você reportar um pouco a respeito disso. Eu sei que você já falou, mas sempre é bom a gente ouvir mais. Eu acho que não é mais esse o grande desafio, não. A universalização da cultura é uma coisa muito grande, porque aí você fala de globalização. Mas quando a gente fala da elitização dos espaços culturais, eu estou falando da elitização do teatro renascense, que se for eu e você, seremos os únicos negros lá. É diferente. Quando a gente fala de equipamento público de cultura, como que você vai falar que um CCJ, o Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso, que está inserido ali no meio da cachoeirinha, no meio da periferia, da ponte para lá, ele é elitizado? Não é. Ele não é elitizado. A programação é feita para a comunidade de lá, é feita com a comunidade de lá, é com e para as pessoas do local. Então a gente precisa um pouco, a gente estava conversando um pouco, a gente tem uma síndrome meio de vira-lata, né, o brasileiro, porque tudo que é de fora, a cultura que é lá de fora a gente valoriza mais. A música, o estrangeiro, e a gente valoriza poucas nossas coisas. Estava falando do Teatro Flávio Império, que é ali na Zona Leste, que poucas pessoas da região conhecem o Teatro Flávio Império. Verdade. Poucas pessoas da região do Jabaquara conhecem o Centro de Culturas Negras do Jabaquara. Mas a gente tem um monte de público lá. A gente faz pesquisa, as pessoas não são do entorno. Então a gente não valoriza muito o comércio do bairro. A gente precisa começar a valorizar as ações que a prefeitura coloca no nosso bairro. Porque a gente tem 196 equipamentos públicos de cultura espalhados pela cidade. Tem biblioteca, tem ponto de leitura, tem casa de cultura, tem centro cultural, quase que na cidade inteira. É que a gente precisa também pesquisar um pouquinho do que tem no nosso entorno. É verdade. Por falar nisso, a gente tem uma atividade no dia 12, domingo agora, no Teatro Flávio Império, que chama Ocupação Temperadinha, o nosso bloco ocupando um espaço público, né, e apresentando também, aproveitando para apresentar esse espaço público para a população que não conhece. Então, a partir das 15 horas no domingo, estaremos todos no Teatro Flávio Império, que fica ali no Cangaíba, no Engenheiro Goulart, bem pertinho da estação Engenheiro Goulart da CPTM. E falando em Flávio Império, secretária, nós estivemos com o diretor do Flávio Império e ele acabou gostando muito do nosso trabalho, né? Pediu para te mandar um abraço e a gente gostaria muito de continuar fazendo essa parceria. Eu sei que o melhor caminho são os editais, mas, por exemplo, quem resolver fazer uma parceria com algum desses teatros, os blocos ou algum coletivo que queira, é possível? Gente, os equipamentos estão abertos para as pessoas proporem programação. A gente faz curadoria com a cultura regional. As pessoas precisam se habilitar, a gente abre chamamento de oficineiro para conseguir colocar nas nossas casas de cultura oficineiros da região. Tem que ficar de olho. A gente publica no site da Secretaria, no Instagram da Secretaria e em Diário Oficial. Dá para participar. Muito bom. Então, secretária, a gente está terminando essa conversa, estamos assim, muito felizes, sabemos que o seu tempo é muito curto, a gente conseguiu ainda
um lugar na sua agenda. Eu sei que é muito difícil. Quase que cai hoje, hein? Quase que cai. Puxa vida. Eu sei que o seu desejo de estar explicando, falando da Secretaria também é muito grande. Eu gostaria que você finalizasse com alguma mensagem para os nossos ouvintes, para o nosso público. Sem como é que pode? Como pode? Sem como pode. Como pode? Eu estava explicando para a secretária que ela perguntou por que tem esse nome Como Pode, né? Eu falei que ao final de cada rodada de pergunta dos nossos entrevistados, das outras gravações, a gente sempre faz uma pergunta, né? Como pode? E às vezes o convidado se sentia constrangido, não é o caso aqui. Não, mas acho que eu vou terminar eu fazendo uma pergunta para os seus telespectadores do podcast Como Pode. Como pode as pessoas do seu entorno, dos seus bairros, não conhecerem e não se apropriarem da programação da Secretaria Municipal de Cultura? Como pode? Muito ótimo, obrigado, secretária, pela participação. E pretendemos vê-la outras vezes aqui, no Flávio Império, também na Casa de Cultura da Penha, enfim, nos nossos equipamentos culturais da região da Zona Leste. Muito obrigado, secretária. Eu que agradeço. Grande beijo.